O estancieiro o tratou como um nada, até que a camisa rasgada do faxineiro revelou quem ele realmente era. O sol forte da encruzilhada do sul entrava pelas portas largas do armazém Boi Velho, trazendo o cheiro de terra molhada e a promessa de um dia quente. Lá dentro, o burburinho de vozes, o tinir de ferraduras no chão batido e o aroma de erva mate e charque enchiam o ar. Era um lugar de movimento, de vida, onde tropeiros e estancieiros se encontravam para negócios e prosa. Atrás do balcão de madeira escura, a senhorita Teodora Fagundes, de seus 21 anos, observava tudo com um olhar que misturava perspicácia e uma ponta de cansaço. Os cabelos castanhos, bem presos, não escondiam a teimosia de seu rosto, nem a forma como seus olhos da cor do mel captavam cada detalhe, cada sombra, cada mentira que pudesse surgir. Gerenciar o armazém era sua vida, e ela o fazia com uma seriedade que poucos jovens da sua idade possuíam. Foi então que a porta se abriu novamente e um homem entrou. Era alto, de ombros largos, mas a roupa puída e suja de poeira o fazia parecer um vulto desbotado. Seus cabelos escuros caíam sobre a testa, e a barba rala não escondia um rosto marcado pelo tempo, e talvez pela dureza da vida. Ele se aproximou do balcão, com um andar que era ao mesmo tempo cansado e firme. Bom dia, prenda. Vim saber se a senhora precisa de um braço forte por aqui, para faxina, para o que for. A voz dele era rouca, grave, e fez um arrepio correr pela espinha de Teodora. Ela o avaliou de cima a baixo. Maltrapilho, sim, mas havia algo em seus olhos de um azul quase cinzento que a fez parar. Não era o olhar vazio dos desocupados, nem a ousadia dos mal-intencionados. Era um olhar fundo, que parecia ter visto muito mais do que a vida no campo oferecia. Uma curiosidade estranha, misturada com seu velho ceticismo, tomou conta dela. Por um breve instante, uma imagem rápida passou pela mente de Teodora, como um raio em dia de sol. O rosto triste de sua mãe, os olhos marejados, a voz embargada de desilusão. Lembranças do homem errado, da escolha que trouxe tanta dor. Aquela memória era um aviso constante, um escudo que Teodora erguia contra qualquer um que pudesse parecer um perigo, contra qualquer sentimento que a fizesse baixar a guarda. O medo de se apaixonar por alguém perigoso, de confiar no coração em vez da razão, era um fardo pesado que ela carregava. E agora aquele homem estranho, com aqueles olhos tão profundos, a fazia sentir um alerta em seu peito. Antes que Teodora pudesse responder ao homem, a porta se abriu com um estrondo, e o estancieiro Jales Pimentel entrou. Alto, imponente em suas roupas finas, ele parecia o dono do mundo, ou pelo menos daquele pedaço de chão. Sua voz, aguda e cheia de si, cortou o ar. Ora, ora, o que temos aqui? Mais um desses vadios que buscam trabalho fácil? Jales nem olhou para o homem maltrapilho, Miguel, que recuou um passo, mas manteve o olhar fixo. O estancieiro então voltou-se para Teodora, um sorriso presunçoso nos lábios. Prenda, Teodora, minha querida. Seu pai já pensou sobre minha proposta? Aquelas terras seriam um excelente negócio para mim. E para você, é claro. Teodora sentiu o sangue ferver. A forma como Jales a olhava, como se ela fosse parte de um negócio, como se pudesse ser comprada, a revoltou. Estancieiro Jales, o armazém não está à venda, e eu não sou de propriedade de ninguém. Ela falou com a voz firme, sem vacilar, embora sentisse o controle que ele tentava impor. Jales riu, um som seco e desagradável. Ah, Teodora, sua teimosia é o que a torna tão interessante. Mas o mundo é um lugar perigoso, e uma mulher sozinha precisa de proteção. Pense nisso. Seu olhar então varreu Miguel com desprezo, antes de se virar para a moça novamente. Miguel, que assistia à cena, permaneceu em silêncio, como um fantasma na sala. Mas, para quem soubesse observar, seus olhos azuis cinzentos se estreitaram, e um leve tremor no maxilar revelava uma tensão que ia muito além da pose de um simples faxineiro. Ele registrava cada palavra de Jales, cada nuance da interação, cada arroubo de poder do estancieiro, guardando as informações como preciosas peças de um quebra-cabeça que só ele sabia como montar.
Teodora sentiu o peso do olhar de Miguel sobre Jales e uma nova onda de desconfiança a atingiu. Quem era aquele homem, afinal, que observava com tamanha atenção? Naquele dia, o armazém Boi Velho fervilhava como um formigueiro em dia de colheita. Carregamentos de couro, erva mate e charque entravam e saíam, enchendo o ar com um cheiro forte e um burburinho constante. A cada porta que se abria, notícias da guerra dos farrapos chegavam, trazidas pelos tropeiros e viajantes. A tensão se espalhava como fumaça, e até mesmo os mais calmos sentiam o peso dos acontecimentos. O estancieiro Jales Pimentel, com a cara mais fechada que um portão de estância, discutia alto com um fornecedor de farinha. As palavras dele eram secas, duras, e o rosto avermelhado mostrava que a raiva já não cabia mais no peito. Miguel, o faxineiro recém-chegado, estava por perto, varrendo o chão com uma calma que parecia de outro mundo. Ele movia a vassoura com lentidão, mas seus olhos, sempre atentos, não perdiam um movimento sequer de Jales. Teodora, do balcão, observava a cena com a mesma apreensão. Sentia que a qualquer momento a irritação do estancieiro poderia explodir. E explodiu. Jales, no auge de sua fúria, gesticulou com violência, esbarrando em uma pilha de caixotes que Miguel tinha acabado de organizar. Os caixotes, cheios de mantimentos, tombaram com um estrondo. Sem pensar, ou talvez pensando demais na raiva, Jales se virou e empurrou Miguel com toda a força. Ora, seu imprestável, veja o que fez! Gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Miguel cambaleou para trás, atingindo uma prateleira de madeira. O impacto foi forte. A camisa velha, já poída pelo uso, rasgou-se de cima a baixo no ombro, escorregando pelo braço e revelando parte de seu peito. E ali, gravada na pele morena, estava a tatuagem. Um desenho forte, inconfundível. O símbolo dos farrapos. Um silêncio gélido, pesado, caiu sobre o armazém. O burburinho cessou de repente, como se alguém tivesse cortado o som. Todos os olhos se voltaram para Miguel, para a marca em seu peito. Teodora sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela imagem, a tatuagem farrapa no peito do homem maltrapilho, gravou-se em sua mente como fogo. Miguel, embora pego de surpresa, agiu rápido. Num movimento quase imperceptível, puxou os pedaços da camisa rasgada para cobrir a tatuagem, mas era tarde demais. O segredo, por um instante, estava revelado ao vento. Com a voz calma, mas com os olhos fixos em Jales, Miguel tentou minimizar o ocorrido. Não é nada, estancieiro. Uma homenagem. Um amigo farrapo que se foi na guerra. Fiz para ele, entende? A mentira saiu fácil, quase convincente, mas havia uma tensão perigosa por trás de cada palavra. Jales, no entanto, não era tolo. O estancieiro sentiu um calafrio de desconfiança, um arrepio que lhe gelou a espinha. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora brilhavam com um ódio velado e uma suspeita crescente. Ele fitou Miguel, um olhar que prometia ir fundo naquele mistério. Teodora, com o coração acelerado, a boca seca, observava tudo. A tatuagem farrapa em um simples faxineiro. As palavras de Miguel, que pareciam uma desculpa apressada. Aquilo levantava todas as suas suspeitas, acendia o alerta de seu conflito mais profundo. Quem era aquele homem, afinal? Um simples trabalhador ou um soldado infiltrado? A imagem da mãe, triste e desiludida, voltou com força. Ela não sabia em quem confiar, e Miguel, com seu segredo recém-descoberto, era agora a personificação de todo o seu dilema. O perigo parecia ter ganhado um novo rosto, e aquele rosto a intrigava e assustava em igual medida. A tensão no armazém Boi Velho não era mais a mesma de antes. O ar parecia mais pesado, carregado de perguntas não ditas, como a poeira que se assentava nos cantos. Desde o incidente com a camisa rasgada, a imagem da tatuagem farrapa de Miguel parecia pairar sobre tudo, um segredo que, uma vez visto, não podia ser esquecido. Teodora Fagundes sentia aquela mudança na pele. Seus olhos, antes apenas perspicazes, agora se fixavam em Miguel com uma mistura de curiosidade e uma desconfiança que a corroía por dentro. Ela o observava enquanto ele limpava, arrumava, carregava caixas. Ele se movia com uma eficiência silenciosa, como se estivesse acostumado a desaparecer em meio ao trabalho,
mas seus gestos tinham uma precisão que não combinava com um simples faxineiro. Miguel, por sua vez, mantinha-se distante. Seus olhos azuis cinzentos, por vezes, encontravam os dela. Mas era por um instante breve, quase um esbarrão. Não havia convite, apenas um reconhecimento mútuo daquela tensão estranha que os unia. Ele parecia focado em seu trabalho, em sua missão, o que Theodora não sabia ser o mais importante de tudo. Mesmo assim, ela o tratava com uma frieza calculada, uma forma de manter a distância que tanto temia perder. Seus pedidos eram curtos, suas palavras diretas, como se tentasse construir uma muralha entre eles. Miguel respondia com um aceno, um sim prenda, ou um como a senhora quiser. Mas a voz grave, embora respeitosa, fazia com que ela sentisse um arrepio. Era como se ele visse através de sua pose, e isso a irritava e a fascinava em igual medida. Nos momentos em que o armazém esvaziava, quando a luz do sol já se deitava sobre as tábuas do chão, Miguel se permitia um instante de solidão. E era nesses momentos que as lembranças vinham, sem pedir licença. O barulho dos tiros, o cheiro de pólvora e terra molhada, o grito de seu próprio nome em meio ao caos. Ele via os rostos dos soldados, jovens demais, leais demais, caindo um a um. A voz dele, rouca de tanto gritar ordens que não puderam ser ouvidas, ecoava em sua mente. Recuar! Recuar! Mas era tarde. A culpa, pesada como uma pedra no peito, era o fardo que ele carregava. A memória daquela operação mal planejada, da perda que ele não pôde evitar, era o que o impulsionava agora. Ele buscou a redenção no disfarce de faxineiro, buscando a verdade que talvez pudesse amenizar um pouco a dor. Enquanto isso, Theodora, ao passar perto da mesa onde algumas mulheres do povoado costuravam sacos de farinha, ouviu sem querer um sussurro que a atingiu em cheio. A coitada da mãe dela, tão nova, e se entregou a um falastrão. O coração enganado, a vida virada do avesso. Uma das mulheres balançou a cabeça em desaprovação. E a Theodora, com esse jeito de não se fiar em homem nenhum, pudera, com o exemplo da mãe. Dizem que os olhos dela têm medo de se verem no mesmo espelho. As palavras, como farpas, reviveram em Theodora o medo mais profundo, aquele que ela tentava esconder até de si mesma. A história da mãe que confiou no homem errado, que se deixou levar por promessas vazias, era uma ferida aberta em sua alma. Cada vez que um homem se aproximava, cada vez que um olhar mais demorado lhe era dirigido, a imagem da mãe triste e desiludida vinha à tona. E agora, com Miguel, aquele homem de olhos profundos e segredos tatuados na pele, esse medo se tornava quase insuportável. Ela sentia a atração que ele exercia, mas o pavor de se apaixonar por alguém perigoso, de repetir os erros do passado, era um véu que a impedia de enxergar com clareza. E assim, Theodora se mantinha distante, uma prenda com o coração velado, presa entre o que sentia e o que a razão lhe dizia para temer. A rotina no armazém Boi Velho seguia seu ritmo, mas, para Theodora, cada dia era um passo a mais em um labirinto de desconfiança. A imagem da tatuagem farrapa no peito de Miguel não saía de sua cabeça, e ela se via pegando-o em flagrante com o olhar mais vezes do que gostaria de admitir. Um dia, enquanto Miguel arrumava uma pilha de sacos de grãos perto do balcão, Theodora encontrou a chance. Então, Miguel, essa vida de faxineiro é o que sempre fez? Perguntou ela, com uma voz casual, mas os olhos fixos em cada movimento dele. Miguel parou por um instante, o saco pesado nos braços. Seus olhos azuis cinzentos se encontraram com os dela. Houve um segundo a mais naquele olhar, uma profundidade que a fez prender a respiração. A vida me levou por muitos caminhos, prenda Theodora. Alguns mais poeirentos que outros, outros mais perigosos, mas sempre me virando, sempre aprendendo. A voz dele era baixa, grave, e não respondia a nada de verdade. Theodora sentiu uma pontada de frustração. Ele era como um rio fundo, onde não se via o leito. Caminhos perigosos, é. Soldado, talvez? Ela tentou de novo, com um leve tom de desafio. Ele sorriu de canto, um gesto rápido que não chegava aos olhos.
Ah, prenda! Nessa guerra dos farrapos, quem não se viu em algum perigo? Fosse como soldado, fosse como tropeiro, a vida da gente virou um campo de batalha. Ele desviou o olhar, voltando a empilhar os sacos com uma força que era, de novo, inesperada. As perguntas dela pareciam escorregar por ele como água em pedra lisa, mas a forma como ele desviava, a profundidade em seu olhar, só aumentava a intriga de Theodora. Havia mais ali, muito mais, e ela sentia isso em cada fibra de seu ser. Miguel, por sua vez, não perdia um só detalhe. Enquanto varria o chão ou carregava as pesadas caixas, seus olhos pareciam estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele notou que o estancieiro Jales Pimentel estava cada vez mais presente no armazém. Não era apenas por negócios de gado ou charque. Jales passava mais tempo na pequena sala dos fundos, onde ficavam os registros, e suas conversas com certos tropeiros eram sussurradas, rápidas, cheias de olhares cautelosos para os lados. Miguel via as entregas de mercadorias que pareciam comuns, mas que eram sempre acompanhadas por olhares nervosos e papéis trocados às escondidas. Ele registrava tudo em sua mente, os rostos, os horários, as palavras cortadas pelo vento. As informações eram como sementes, e ele as plantava com cuidado, esperando que dessem frutos de verdade. Numa tarde quente, um carroção carregado de barris de cachaça e farinha, pesado demais para a carroça velha, começou a tombar perigosamente na entrada do armazém. O peão que o dirigia gritou em pânico, e os barris, grandes e cheios, ameaçavam rolar e esmagar quem estivesse por perto. Theodora, que estava no balcão, sentiu o coração gelar. Era um prejuízo grande, e o perigo iminente. Foi então que Miguel, que estava descarregando sacos de milho, agiu com a rapidez de um raio. Com um grito forte, ele correu até a carroça e, com uma força surpreendente, calçou a roda que ameaçava ceder. Seus músculos se retesaram, a veia em seu pescoço saltou, e por um segundo, ele segurou o peso da carroça quase tombada com a força de seus próprios braços. Os peões correram para ajudar, e em poucos minutos, o perigo passou. Theodora observou a cena, a boca entreaberta. A destreza, a força, a inteligência rápida de Miguel para evitar o desastre. Aquilo não era de um faxineiro comum. Um homem assim, com tamanha presença de espírito e vigor, não estaria varrendo o chão, a não ser que estivesse escondendo algo muito grande. A admiração que ela sentiu foi forte, mas foi logo seguida por uma desconfiança ainda maior. Quem era ele, afinal? E o que, ou quem, ele estava escondendo? A desconfiança de Theodora se intensificou quando o estancieiro Jales Pimentel começou a aparecer no armazém com uma frequência que beirava o incômodo. Jales parecia ter os olhos grudados em Miguel, observando cada passo, cada movimento do faxineiro. Um dia, ele se aproximou de Theodora no balcão, a voz baixa, mas carregada de veneno. "Prenda, Theodora, essa sua nova contratação. Não me cheira bem. Um homem com aquele porte, com aquele olhar. Por que estaria ele aqui varrendo o chão quando a guerra chama homens de fibra para lutar? Não seria ele um desgarrado, um perigoso farrapo escondido?" Jales arqueou uma sobrancelha, um sorriso falso nos lábios. Theodora sentiu um arrepio. A paranoia de Jales era palpável, mas suas perguntas acertavam em cheio as próprias dúvidas dela. "Ele é meu empregado, estancieiro, e faz seu trabalho com dedicação. Não tenho nada a temer", ela respondeu com a voz firme, defendendo Miguel mesmo com as suspeitas em seu próprio coração. Jales, no entanto, não se deu por vencido. Seus olhos pequenos e astutos se fixaram em Theodora e depois em Miguel, que limpava um canto distante. "Não confie demais, prenda. Em tempos de guerra, as aparências enganam, e alguns lobos usam pele de cordeiro para entrar onde não são chamados." A ameaça velada pairava no ar, e Theodora sentiu o peso daquela teia de desconfiança se fechando ao redor de todos eles. O fim da tarde trazia consigo uma luz dourada, mas também o cansaço que se acumulava nos ossos. Theodora, sempre cuidando de tudo, viu um grande barril de azeite que precisava ser movido para o estoque dos fundos. Os 2 peões que normalmente faziam esse trabalho tinham saído para um recado urgente. Com a teimosia que lhe era peculiar,
e talvez para provar a si mesma que não precisava de ninguém, ela tentou empurrar o barril sozinha. Seus ombros se curvaram sob o peso, os músculos doíam, e o barril, teimoso como uma pedra, mal se mexia. Ela sentiu o suor escorrer pela testa, a respiração presa no peito, e a frustração crescia. O barril, por um instante, pareceu escorregar, e ela quase caiu, o coração disparado. Foi num piscar de olhos. Uma mão forte e áspera surgiu, segurando o barril com firmeza, impedindo que tombasse. Em seguida, a outra mão de Miguel se juntou, e com um empurrão decidido e silencioso, ele moveu o barril com uma facilidade impressionante. O cheiro de terra e suor dele, misturado ao aroma do azeite, invadiu Theodora. Ela estava tão perto que podia sentir o calor que irradiava de seu corpo, a força dos braços dele ao seu lado. A proximidade era desconfortável e, ao mesmo tempo, um alívio inesperado. A prenda não precisa fazer força assim. Para isso servem braços como os meus. A voz grave de Miguel soou perto de seu ouvido, um sussurro que fez um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos azuis cinzentos, por um breve segundo, se prenderam nos dela, e Theodora sentiu uma humanidade, uma proteção, que a desarmou. Obrigada, Miguel. A palavra saiu com dificuldade, um pouco rouca. Ela sentiu o rosto esquentar. Eu consigo. Ele deu um sorriso quase imperceptível, um leve puxar de lábios que não chegava aos olhos. A prenda consegue muito, eu sei, mas não precisa carregar o mundo nas costas sozinha. Ele a fitou com um olhar que parecia enxergar sua alma, vendo a força e a resiliência que ela tanto escondia. Era um momento breve, quase roubado, uma ponte inesperada de compaixão que se formava entre eles, contradizendo a imagem de homem perigoso que ela havia construído em sua mente. Aquele instante de trégua, porém, foi quebrado pelo som estridente da porta principal se abrindo. O estancieiro Jales Pimentel entrou no armazém com seu ar de superioridade e viu Miguel ao lado de Theodora, perto do barril. Um sorriso de escárnio se abriu em seu rosto. Ora, o faxineiro se sentindo um peão de estância, é? Cuidado para não sujar a roupa da senhorita, Miguel. Seu lugar é limpando o chão, não carregando peso perto da prenda. Jales falou alto, com a intenção clara de humilhar. Ele caminhou até eles, parando a uma distância incômoda. Theodora, minha querida, eu já lhe disse que precisa de homens de verdade para cuidar destas coisas, não esses. Vadios que mal conseguem se manter em pé. Theodora sentiu o sangue ferver de raiva. A forma como Jales tratava Miguel, como se ele fosse um nada, um objeto a ser chutado, a revoltou. Ela viu o maxilar de Miguel se contrair, os olhos dele escurecerem por um instante, mas ele não disse uma palavra, apenas baixou a cabeça e voltou ao seu trabalho de limpar o chão, como se as palavras de Jales não o atingissem. No entanto, Theodora sentiu uma pontada de compaixão por ele, uma dor estranha em seu peito. A crueldade de Jales era palpável, e a dignidade silenciosa de Miguel enquanto limpava a sujeira era algo que a perturbava profundamente. Quem era o verdadeiro homem ali? Mais tarde, quando a noite já se espalhava sobre a encruzilhada do sul e a maioria das pessoas já havia recolhido, Miguel deslizou para fora do armazém, como uma sombra na escuridão. Ele se encontrou com um homem a cavalo em um ponto escondido, atrás de um matagal denso. A troca de palavras foi rápida, sussurrada e quase inaudível. Miguel entregou um pequeno embrulho, talvez um mapa, talvez um bilhete, e o cavaleiro acenou com a cabeça antes de sumir na escuridão. Miguel estava repassando as primeiras informações sobre o estancieiro Jales Pimentel. Os encontros secretos, os tropeiros suspeitos, as conversas sussurradas. A cada detalhe, a suspeita de traição de Jales se confirmava. A mentira de Miguel de ser apenas um faxineiro era agora uma verdade para o leitor. Ele estava ali por uma missão, investigando o estancieiro, um lobo em pele de cordeiro, bem ali, sob o teto do boi velho. Miguel voltou para o armazém com a mesma descrição, seu rosto de faxineiro novamente no lugar. Mas seus olhos na escuridão brilhavam com a determinação de um homem que carregava um segredo muito maior do que qualquer um poderia imaginar.
Quando a noite caía sobre o armazém Boi Velho, trazendo consigo o silêncio e o cheiro da lenha queimando, Miguel, o faxineiro, muitas vezes ficava sozinho. Ele se sentava num canto, longe dos olhos curiosos, e então permitia que as sombras do passado o alcançassem. Em suas mãos ásperas, um pedaço de papel amassado. Era uma carta, a última que um jovem soldado de nome Bento havia escrito à sua família antes de cair em uma batalha que Miguel, como capitão, havia planejado. A letra tremia na luz fraca de uma vela. Diga à minha mãe que a amo, capitão, e que morri pela nossa terra. A voz de Bento, seu olhar confiante, o grito final no campo de batalha. Tudo voltava. Miguel sentia a dor da perda, a culpa pesada no peito por ter deixado aqueles homens, seus soldados, morrerem em uma operação que ele julgava sua falha. A imagem daquele dia, do sangue na terra vermelha, era um fogo que o queimava por dentro, alimentando seu desejo de redenção. Ele precisava fazer a diferença, honrar aqueles que se foram. Enquanto isso, a luz do dia não trazia alívio para Teodora. Ela estava sentada no balcão tentando organizar as contas, quando o estancieiro Jales Pimentel se aproximou. Ele parecia mais insistente, mais ousado. Teodora, minha querida, ainda pensa em minha proposta? A voz dele era melosa, mas os olhos, frios, percorriam o corpo dela. Veja bem, esta guerra não terá fim tão cedo, e uma prenda sozinha, com um armazém para cuidar. É muito perigo. Eu poderia lhe oferecer segurança, uma vida boa, sem preocupações. Minha estância é grande, minhas terras são prósperas. Você seria a senhora de tudo. Teodora sentiu um arrepio. A oferta era tentadora na superfície, mas a falsidade nas palavras de Jales, o jeito como ele a olhava como se já fosse sua propriedade, a enjoava. Estancieiro Jales, já lhe disse que não. Este armazém é meu lar, e não estou à venda. Nem eu, nem minha paz. A voz dela era firme, mas por dentro sentia a pressão crescer. Jales riu um som seco. Ah, Teodora, sua teimosia. Ah, mas o mundo não espera pela vontade de uma moça bonita. Pense bem. Há coisas piores que a solidão. A guerra está batendo à porta, e quando o perigo chegar de verdade, não haverá faxineiro ou velhos balcões que a protejam. Ele se inclinou, o hálito pesado de aguardente, e Teodora recuou. A agressividade em sua voz era um aviso, uma ameaça velada que a deixou com o coração apertado. Mais tarde, Teodora se pegou desabafando com a velha Dona Alzira, que ajudava na cozinha do armazém. Ai, Dona Alzira, meu coração está em guerra. Esse Miguel, ele me intriga. Parece forte, bom, e aqueles olhos. Mas a tatuagem, o jeito dele de esconder as coisas, e o medo de que seja como minha mãe. As palavras saíam em um sussurro aflito. Ela confiou no homem errado, e a vida dela virou um inferno. Tenho pavor de me apaixonar por alguém que me traga dor, por um amor que seja uma mentira. Não sei mais em quem confiar. Dona Alzira, sábia em suas poucas palavras, apenas balançou a cabeça, acariciando a mão da moça. O coração, minha filha, tem caminhos que a razão desconhece. Mas é preciso ouvir os dois. À noite, o armazém estava mergulhado em um silêncio pesado. Notícias de mais um ataque imperial em uma estância vizinha haviam chegado, e a tristeza pairava no ar. Teodora, sentada perto de uma janela que dava para o pátio, observava a escuridão. O peso da guerra, as investidas de Jales, a confusão que Miguel trazia. Tudo era demais. Sem que ninguém a visse, ela deixou uma lágrima silenciosa escorrer pelo rosto, depois outra e outra. Não havia soluços, apenas o choro mudo de um coração sobrecarregado. Miguel, que estava do lado de fora, verificando os portões, viu a silhueta de Teodora na janela. A luz fraca da vela revelava o brilho molhado em seu rosto. Ele sentiu um aperto no peito, uma pontada de dor ao vê-la tão frágil, tão sozinha. Aquele choro calado, a forma como ela tentava se esconder da própria dor, acendeu nele uma chama. O desejo de protegê-la, de afastar todas as sombras que a afligiam, cresceu em seu coração como uma promessa silenciosa. Ele apertou os punhos, sentindo a urgência de sua missão. Não apenas pela pátria, mas agora, por aquela prenda de olhos-mel
que, sem saber, havia despertado nele um sentimento que ele julgava perdido. Longe dos olhares curiosos do armazém, onde a poeira e o burburinho disfarçavam os segredos, o estancieiro Jales Pimentel se esgueirava por um caminho escondido entre os eucaliptos até uma pequena clareira. Ali, à sombra das árvores, esperava um cavaleiro com o uniforme azul marinho dos imperiais, a estrela no ombro indicando um coronel. A luz fraca da tarde mal alcançava o local e as palavras eram sussurradas, como se o vento pudesse levar a verdade para longe. Jales, com um sorriso untuoso no rosto, estendeu um pequeno embrulho de couro ao militar. As rotas de suprimentos farrapos, coronel, os esconderijos, os nomes dos agregados que os apoiam. Tudo aqui. A voz de Jales era baixa, mas carregada de uma satisfação cruel. É um mapa detalhado dos caminhos que eles usam para levar erva mate e charque para as tropas. O coronel imperiano pegou o embrulho, os olhos calculistas lendo rapidamente o conteúdo. Um aceno de cabeça. Excelente, estancieiro Pimentel. Sua lealdade ao império não será esquecida. Ele entregou a Jales uma pequena bolsa pesada, que tilintou suavemente. Jales sentiu o peso das moedas na mão, um brilho de cobiça em seus olhos. Há anos ele tecia sua teia de traição, trocando a lealdade da pátria farrapa pelo brilho frio da prata imperial. As informações que vendia eram vidas, eram batalhas perdidas, eram a dor de sua própria gente. Mas para Jales, o dinheiro e o poder valiam mais do que qualquer bandeira ou honra. De volta ao armazém, Miguel se movia como uma sombra. Desde o incidente com a camisa rasgada, a desconfiança de Jales havia se tornado uma névoa densa, e Miguel sabia que precisava agir rápido. Ele aproveitou um momento em que Jales se ausentou, indo para a cidade, e Theodora estava ocupada com um grande carregamento. Com a calma de quem já fizera aquilo muitas vezes, Miguel deslizou para a pequena sala nos fundos, onde Jales guardava seus documentos. Os olhos de Miguel, rápidos e treinados, percorreram as estantes os papéis empilhados. Ele não procurava por algo óbvio. Ele buscava as entrelinhas, as anotações secretas, os indícios de transações suspeitas. Encontrou um livro-caixa escondido sob uma pilha de faturas antigas. Ali, entre números e nomes, havia anotações de entregas fora do comum, de mercadorias que pareciam inocentes, mas que eram ligadas a rotas de contrabandistas conhecidas por apoiar os imperiais. De repente, o rangido de uma porta ao longe. Jales. O coração de Miguel deu um salto. Ele agiu rápido, fechando o livro, escondendo-o sob o paletó e se escondeu atrás de uma grande pilha de sacos de café. Jales passou pela porta, resmungando, sem notar a presença de Miguel. O faxineiro soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. A tensão era palpável, e a cada descoberta, a teia de Jales se tornava mais clara. As notícias da guerra chegavam ao armazém como chicotadas. Um tropeiro entrou, o rosto pálido e cansado, e contou sobre o ataque brutal dos imperiais a uma estância vizinha. Casas queimadas, gado roubado e, o pior, famílias feridas, algumas sem abrigo. Theodora, ao ouvir o relato, sentiu um aperto no peito. Seus olhos, da cor do mel, marejaram de compaixão pelas pessoas que perdiam tudo por causa daquele conflito sem fim. O medo de que o boi velho fosse o próximo alvo a assombrava. Miguel, que estava perto, ouvindo tudo, sentiu um nó na garganta. Cada vida perdida, cada ferido, era um eco de sua própria falha no passado, um lembrete amargo da culpa que carregava. Aquelas notícias reforçavam seu senso de urgência, a necessidade de desmascarar Jales Pimentel e acabar com aquela traição que custava tanto. Ele apertou os punhos, a dor da guerra se misturando à sua própria busca por redenção. Jales Pimentel, em seu eterno jogo de gato e rato, parecia ter percebido que Miguel estava se aproximando demais. Um dia, ele se aproximou do faxineiro que varria a entrada do armazém e um sorriso irônico brincou em seus lábios. Vejo que o faxineiro tem olhos para tudo, não é, Miguel? Para os cantos sujos, para as fofocas, já e para as coisas que não lhe dizem respeito. A voz de Jales era baixa, mas carregada de uma ameaça sutil. Cuidado para não ver demais, onde não deve.
O Rio Grande é grande, mas os olhos de alguns alcançam longe. Miguel parou a vassoura, erguendo o olhar para Jaylis. Seus olhos azuis cinzentos se encontraram com os do estancieiro. Por um instante, a pose de faxineiro desapareceu, e um brilho de desafio, de inteligência contida, surgiu no rosto de Miguel. Ele não disse uma palavra, apenas acenou com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Mas Jaylis sentiu o peso daquele olhar, o aviso silencioso de que Miguel não era tão tolo quanto parecia. A provocação de Jaylis era clara, mas a resposta de Miguel, embora muda, era um desafio que o estancieiro não esperava. A teia de traição estava sendo desvendada, e o jogo de esconde-esconde se tornava cada vez mais perigoso. A noite trazia um manto pesado sobre o armazém Boi Velho, mas para Miguel, a escuridão era uma aliada. Ele se sentia como um jaguar na mata, observando, calculando. A cada dia que passava, cada conversa sussurrada, cada olhar de Jaylis Pimentel, a certeza crescia em seu peito. O estancieiro era o traidor. Não havia mais dúvidas. Miguel, que não era mais o faxineiro em seus pensamentos, repassava mentalmente os passos de Jaylis, as rotas que os imperiais seguiam, os nomes que surgiam nos cantos. Ele traçava em sua mente um plano. Precisava de provas irrefutáveis, algo que desmascarasse Jaylis de uma vez por todas. A caçada estava prestes a se intensificar. Certa manhã, enquanto o sol nascia preguiçoso, tingindo o céu de tons rosados, Teodora entrou no armazém antes de todos. Ela foi até os fundos, onde ficavam os sacos de café para conferir o estoque. Ali, num canto mais escuro, viu Miguel sentado no chão, os olhos fixos num ponto distante, como se estivesse revivendo um filme antigo em sua mente. Em suas mãos, ele segurava um pequeno pedaço de pano farrapo desbotado, mas com as cores ainda visíveis. Era pequeno, cabia na palma da mão, e ele o acariciava com o polegar, um gesto de carinho e dor. Teodora se escondeu atrás de uma pilha de caixas, o coração batendo forte. Ele parecia tão vulnerável naquele momento, tão distante do homem calado e forte que ela conhecia. Aquela cena, o pano farrapo, o olhar perdido. Era como se uma cortina se abrisse, revelando um pedaço da complexidade por trás da fachada de faxineiro. Ela sentiu que havia um mundo inteiro de sentimentos e segredos escondidos naquele homem, e a percepção a atingiu com a força de um raio. Mais tarde, o armazém fervilhava com a chegada de uma nova leva de tropeiros. Um deles, um homem velho de barba rala e olhos cansados, conversava animadamente com outros clientes, enquanto esperava sua vez no balcão de Teodora. É, meu amigo, a guerra não perdoa ninguém. Tanta gente boa que se foi. Lembro do capitão Miguel Tupã, um homem de coragem, um herói farrapo. Perdeu a tropa numa cilada dos imperiais, coitado. Dizem que sumiu depois disso de tanta dor. Mas era bravo, muito bravo. O tropeiro balançou a cabeça, um suspiro pesado. Teodora, que ouvia tudo enquanto pesava o charque, sentiu um calafrio na espinha. Capitão Miguel Tupã, um herói farrapo. A tatuagem em seu peito, as palavras do faxineiro sobre um amigo farrapo. As peças se encaixaram com uma clareza assustadora. O nó em sua garganta a impedia de respirar direito. Era ele, o homem que a intrigava, que a assustava, que a fazia sentir coisas que ela temia. Era o capitão Tupã, o herói de guerra, o homem que carregava a culpa da perda de sua tropa. O perigo que ela tanto temia tinha nome e rosto, e ele estava bem ali, sob seu teto. A verdade se insinuava, e seu coração, já abalado, tremia com a força da revelação. A tarde caía quando Jaylis Pimentel reapareceu no armazém, os olhos faiscando de raiva contida. Ele se aproximou de Teodora no balcão, a voz baixa, mas o tom ameaçador. Teodora, minha querida, sua teimosia está me cansando. Eu lhe ofereço proteção, um futuro seguro, e você me nega. O mundo lá fora é um poço de perigos. A guerra se aproxima e este armazém, e você, não estarão seguros sem minha proteção. As coisas podem ficar muito ruins por aqui. Muito ruins mesmo. Ele se inclinou, a voz quase um rosnado.
Teodora sentiu o medo apertar, mas a imagem de Miguel, o capitão disfarçado, o homem que a ajudou com o barril e que carregava um pedaço de pano farrapo no peito, surgiu em sua mente. A bondade que ela havia visto em seus olhos, a força silenciosa, a dignidade frente à humilhação de Jaylis. Aquilo era real. Ela ergueu o queixo, seus olhos mel fixos nos dele, sem vacilar. Eu não preciso de sua proteção, estancieiro Jales. E meu armazém não é seu. A voz dela era firme, um desafio sutil que a fez sentir um poder que ela não sabia que tinha. Eu e meu armazém ficaremos bem. Jales Pimentel a fitou, o rosto contorcido de fúria. A rejeição de Teodora, agora mais confiante, era um golpe em seu orgulho. Ele cerrou os punhos, mas Teodora não se encolheu. Ela havia feito sua escolha, e mesmo com o coração batendo forte, sentiu que estava do lado certo, ao lado da verdade, ao lado daquele homem misterioso que era muito mais do que um simples faxineiro. A teia de Jaylis estava prestes a se desfazer. As notícias vinham a cavalo, mais rápidas que a chuva de verão. Os tropeiros, com os rostos marcados pelo medo, contavam que as tropas imperiais estavam se espalhando pela região, como fogo em campo seco. Não procuravam só os farrapos. Buscavam também quem os apoiava, quem escondia os traidores. O burburinho se transformou em sussurros alarmados, e o silêncio antes pesado agora era cheio de apreensão. O armazém Boi Velho, um ponto de encontro de passagem, virou um alvo na mira da guerra. Teodora sentiu um frio na barriga que não vinha do minuano. O perigo, antes uma sombra distante, agora batia à sua porta, com o rufar dos tambores que ela já podia quase ouvir em sua mente. De repente, um barulho na porta dos fundos, aquela que dava para o pátio. Um jovem, mal um guri, entrou cambaleando, a mão apertando o flanco. O sangue manchava sua camisa farrapa, um vermelho escuro contra o azul desbotado do tecido. Ajuda, ele sussurrou, e então caiu, desmaiado, no chão batido do armazém. O pânico tomou conta dos poucos que estavam ali. Gritos abafados, mãos que se erguiam em desespero. Mas Miguel, o faxineiro, agiu antes de todos. Com uma calma de quem já tinha visto muito, ele pegou o jovem nos braços, carregando-o para um canto escondido atrás dos sacos de farinha, onde a luz era mais fraca. "Tragam panos limpos, depressa!" Ele ordenou, a voz grave e cheia de comando, que não era a voz de um simples faxineiro. A presença dele, a forma como assumiu o controle, fez com que as pessoas obedecessem sem questionar. Teodora, paralisada por um instante, observou enquanto ele rasgava a camisa do jovem, examinando o ferimento com uma destreza que a fez prender a respiração. Miguel parecia saber exatamente o que fazer, seus dedos firmes e rápidos, sua testa franzida em concentração. Não era um homem que apenas varria o chão. Era um homem que salvava vidas. O cheiro de sangue, de terra e do suor dele, que se inclinava sobre o ferido, invadiu as narinas de Teodora, uma mistura crua de vida e perigo. O coração de Teodora batia forte, um tambor descompassado em seu peito. O medo ainda estava ali, a lembrança da mãe, o perigo de confiar no homem errado, a dor que um amor perigoso poderia trazer. Mas ver Miguel agir, ver a calma em meio ao caos, a habilidade com as mãos, a autoridade de sua voz, aquilo era mais do que um instinto. Era conhecimento, era experiência de guerra. Ela viu o cuidado nos olhos dele, a forma como ele protegeu o jovem farrapo, cobrindo-o com um cobertor, limpando o sangue com delicadeza inesperada. Em seu peito, algo se moveu. Era uma certeza estranha, um reconhecimento de que, naquele momento de perigo iminente, a única pessoa em quem ela podia, de fato, confiar era aquele homem misterioso. Seus olhos se encontraram por um instante e Teodora sentiu uma ponte silenciosa se formando entre eles, feita de urgência e uma confiança que ela não esperava sentir. Mas a guerra também trazia outros tipos de lobos. O estancieiro Jales Pimentel, sabendo da movimentação dos imperiais, apareceu no armazém com um ar de preocupação forçada. Ele caminhou até Teodora no balcão, a voz melosa, mas os olhos, frios e calculistas, pareciam procurar algo, ou alguém. "Teodora, minha querida",
As notícias são terríveis. O perigo está próximo. Mas não se preocupe, eu estou aqui para protegê-la. Podemos reforçar as portas, esconder os valores. Minha estância é um lugar seguro. Você poderia ir para lá, longe de todo esse alvoroço. Suas palavras eram como mel, mas Theodora sentia a falsidade em cada sílaba. Ele não estava ali para proteger o armazém, nem a ela. Ele estava ali para se aproveitar do caos, para tecer mais uma de suas teias de mentiras, usando o medo da guerra a seu favor, talvez para levá-la à força para sua estância. A repugnância que sentia por Jayle só aumentava, e a certeza de que Miguel, apesar de todos os segredos e perigos, era o porto seguro naquele mar revolto, se solidificava em seu coração. Ela o observou por cima do ombro, enquanto ele, agora mais calmo, observava o jovem ferido. Sim, entre os dois a escolha estava feita. O sol, que antes trazia calor e vida, agora parecia um aviso de que o perigo estava cada vez mais perto. As notícias se espalhavam como fogo em pasto seco. As tropas imperiais não estavam só rondando. Elas se moviam com uma pressa que assustava. O armazém, Boi Velho, antes refúgio, agora era um ponto de atenção, um lugar que precisava se defender. No meio daquela tensão, Miguel, o faxineiro, mudou. A vassoura foi deixada de lado e em seu lugar surgiu um homem de comando. Ele andava pelo armazém, os olhos azuis cinzentos varrendo cada canto, cada porta, cada janela. Não pedia, ordenava. Tranquem os postigos, amarrem bem os sacos, escondam o que tiver mais valor. A voz grave, que antes era sussurro, agora cortava o ar com autoridade. Ele organizava os peões, distribuía tarefas, e até mesmo a velha dona Alzira, que resmungava de tudo, o ouvia sem questionar. Theodora o observava fascinada. A forma como ele movia as mãos, a rapidez com que pensava, a segurança que transmitia. Aquilo não era de um faxineiro. Era de um líder, de um homem que sabia guiar outros em momentos difíceis. Ela se viu seguindo suas instruções, ajudando a empilhar caixotes, a cobrir os bens com panos grossos. Sentia uma estranha calma vir dele, misturada com uma pontada de desconfiança que teimava em ficar. Mas, por enquanto, a necessidade de se proteger falava mais alto que qualquer dúvida. Foi então que o grito veio, agudo e cheio de pânico, de um peão que vigiava na estrada. Os imperiais estão vindo! O coração de Theodora saltou na garganta e o ar pareceu rarefeito. O burburinho virou um caos de vozes assustadas. Miguel, com um movimento rápido, agarrou o braço de Theodora. Para o porão, depressa. Não havia tempo para pensar. Ele a puxou com força, guiando-a pelos fundos do armazém, para uma pequena porta de madeira que levava a um porão escuro e úmido, usado para guardar vinhos e alguns mantimentos. O espaço era apertado, mal cabiam os dois em pé. O cheiro de terra molhada e mofo invadiu as narinas de Theodora. A escuridão era quase total, e ela só podia sentir a respiração ofegante de Miguel perto de seu rosto, o calor de seu corpo tão próximo que a fazia prender a própria respiração. Ela podia sentir o músculo tenso de seu braço, a força que ele exercia para manter a porta de madeira fechada, quase sem fazer barulho. O coração dela batia como um tambor, não apenas pelo medo dos imperiais, mas pela proximidade inesperada, pela sensação de estar tão perto daquele homem misterioso. No escuro, os sons da invasão começaram a chegar, abafados pela terra. Gritos, passos pesados, o rangido da porta principal do armazém sendo arrombada. Miguel a puxou ainda mais para perto, o corpo dela colado ao dele. Ele a aninhou contra seu peito, uma mão firme em sua nuca, a outra segurando-a pela cintura, como se quisesse protegê-la de qualquer mal que pudesse entrar ali. Theodora sentiu o cheiro dele, suor, terra e um toque de algo que ela não sabia identificar, mas que era puramente dele. Era um cheiro forte, de homem. Fique calma, prenda. Não vão nos achar aqui. A voz de Miguel era um sussurro rouco, perto de seu ouvido, e fez um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ela podia sentir o ritmo de seu coração batendo forte, mas era um ritmo controlado, seguro. Ela sentiu a força dele, a proteção que emanava de cada fibra de seu ser, e por um momento, no meio do medo, ela se permitiu sentir a entrega,
a segurança de estar nos braços daquele homem. Os imperiais estavam lá em cima, parecia. Passos arrastados, vozes duras. Miguel apertou Theodora um pouco mais. Escute, se eles descerem, não se mexa, não respire. Eles não procuram por civis, a não ser que sejam alertados. E se tivermos que lutar? Ele parou, a voz mais baixa ainda, quase imperceptível. O ponto cego é sempre à esquerda. Lembre-se disso, Prenda. À esquerda. As palavras, ditas com uma rapidez e precisão estranhas para um faxineiro, revelaram um lampejo de tática militar, uma mente treinada para a batalha. Theodora, agarrada a ele, sentiu que aquele homem era muito mais do que ela imaginava, e uma nova onda de fascínio, misturada com medo, a atingiu. Os minutos se arrastaram, longos como horas. Finalmente, os passos lá em cima começaram a se afastar. As vozes foram diminuindo, e o rangido da porta principal sendo fechada indicou que os imperiais estavam indo embora. O alívio foi um sopro gelado que percorreu o corpo de Theodora. Miguel relaxou um pouco o aperto, mas ainda a mantinha perto. Ele esperou mais alguns instantes, ouvindo o silêncio que se instalava novamente no armazém. Quando a porta do porão se abriu, uma fresta de luz tênue entrou, revelando o rosto de Theodora pálido e os olhos de Miguel, ainda intensos. Ela se afastou dele, o corpo ainda tremendo, o coração batendo forte. O ar pareceu voltar aos pulmões, mas a tensão entre eles era quase tão densa quanto a escuridão do porão. "Quem é você, Miguel?" A voz de Theodora saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma exigência que ela não pôde mais segurar. A tatuagem, a forma como agiu, as suas palavras. "Você não é um faxineiro. Diga-me a verdade." Miguel a olhou nos olhos, a respiração dele ainda pesada. Ele sabia que o disfarce estava por um fio, que não podia mais mentir para ela. Mas a missão, o segredo maior. Ele não podia arriscar tudo. Não ainda. "Eu sou um homem que busca a justiça, Prenda Theodora, e que não quer vê-la em perigo", ele falou, a voz mais suave, mas ainda com uma ponta de mistério. "Há coisas maiores em jogo aqui. Coisas que, se eu lhe contasse, a colocariam em risco ainda maior. Por enquanto, peço que confie no que vê, não no que eu digo. E no que sente." Seus olhos se prenderam nos dela, buscando uma resposta, uma compreensão. Ele não revelou tudo, mas também não mentiu. A verdade, em parte, estava ali, na urgência de seu olhar, na força de sua proteção e na promessa silenciosa de que ele faria tudo para mantê-la segura. Theodora, no entanto, sentiu que a resposta era insuficiente, mas a forma como ele a olhou, a verdade em seus olhos, a fez hesitar. A dúvida era uma brasa, mas a chama da confiança começava a se acender. O sol já havia se recolhido por completo, deixando o armazém boi velho mergulhado numa escuridão que a luz fraca de uma única vela mal conseguia afastar. O susto dos imperiais ainda balançava o coração de Theodora, como um galho fino em dia de ventania. Ela e Miguel estavam sentados em caixotes no meio do armazém silencioso, a vela no balcão lançando sombras dançantes em seus rostos. A tensão ainda estava ali, no ar, mas algo havia mudado. Depois de estarem tão perto, tão vulneráveis um ao outro no escuro do porão, as barreiras de Theodora haviam se tornado um pouco mais finas. "Eu tenho medo, Miguel." A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, e a cabeça baixa impedia que ele visse seus olhos. "Medo de me entregar, de confiar em alguém que possa me machucar. Minha mãe, ela se apaixonou pelo homem errado, um homem que a fez acreditar em promessas bonitas, mas que só trouxe dor e desilusão. Eu vi a tristeza nos olhos dela, a vida dela virar uma sombra. E desde então eu juro que não queria repetir o mesmo erro. Tenho pavor de me apaixonar por alguém perigoso, por um amor que seja uma mentira. Não sei mais em quem confiar, nem em mim mesma." Ela ergueu o rosto, e os olhos da cor do mel brilhavam com lágrimas não derramadas refletindo a chama da vela. A vulnerabilidade dela era um convite silencioso, e Miguel sentiu um aperto no peito ao ver a dor que ela carregava. Ele a olhou profundamente, seus olhos azuis cinzentos suavizados pela luz bruxuleante. O silêncio se estendeu por um instante,
pesado, mas também acolhedor. Eu entendo seu medo, prenda Theodora. Há muita dor no mundo, e confiar é como entregar um pedaço da alma. A voz dele era rouca, e ele fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. A guerra, ela leva muito da gente. Eu também carreguei o peso de perdas que não pude evitar. Soldados que eu deveria ter protegido, homens que confiaram em mim e que se foram. Ele não falou de patentes, nem de estratégias, mas a dor em sua voz era real, palpável. Essa culpa me persegue, me mostra que a vida é curta e que cada escolha tem um preço. Eu busco a redenção, a chance de fazer diferente, de honrar os que se foram, e para isso preciso da verdade. Os olhos de Theodora se prenderam nos dele. Ela viu a honestidade em suas palavras, a profundidade de sua dor, a máscara de faxineiro, a pose de mistério. Tudo se desfazia, revelando um homem complexo, marcado pela vida, mas com um coração que buscava algo maior. Aquele instante, de confidências trocadas à luz fraca da vela, criou uma ponte entre eles, uma conexão que ia além das palavras. Miguel estendeu a mão devagar e tocou de leve a dela, que estava apoiada no caixote. O contato foi um choque, uma corrente elétrica que percorreu o corpo de Theodora. A pele áspera dele contra a macia dela. Um segundo a mais, e a mão dele apertou suavemente a dela. Os olhares se cruzaram novamente, e a chama da vela parecia refletir a faísca que acendia entre eles. A respiração de Theodora ficou presa, e ela sentiu o coração acelerar. Ele se inclinou devagar, o rosto se aproximando do dela. Ela podia sentir o calor de sua pele, o cheiro de terra e de homem que era só dele. Os lábios dele estavam tão perto, tão convidativos. Era o momento, o quase beijo. Mas o fantasma da mãe, o medo de repetir os erros, a dúvida do que aquele homem realmente era, tudo isso a assombrou. Theodora, num movimento quase imperceptível, virou o rosto para o lado. O beijo não aconteceu. A tensão romântica era quase insuportável, mas o medo de Theodora era mais forte. Ela recuou não com o corpo, mas com a alma, ainda presa às correntes do passado. Miguel sentiu o recuo dela, a hesitação. Ele se afastou um pouco, mas manteve a mão sobre a dela, um toque que era uma promessa silenciosa. Ele entendeu. A ferida dela era profunda e não seria curada em uma única noite. Pouco depois, Theodora se retirou para seu quarto, o coração em frangalhos, mas com uma nova esperança. Miguel, por sua vez, aproveitou o silêncio da noite e a ausência de Jaylis para ir atrás do que faltava. Ele sabia que Jaylis guardava as provas de sua traição no escritório do armazém. Com a agilidade de um felino, Miguel foi até a sala, acendeu sua pequena vela e começou a procurar. Ele vasculhou a escrivaninha, as gavetas trancadas, as estantes empoeiradas. Seus olhos, treinados para encontrar o que era oculto, notaram uma pequena irregularidade na madeira de um dos armados. Um compartimento secreto. Com uma faca fina ele o abriu. E lá estavam. Cartas. Muitas delas. Trocas de informações detalhadas com coronéis imperiais, planos de ataques a estâncias farrapas, nomes de aliados. As provas definitivas. A teia de traição de Jaylis Pimentel estava completa, exposta à luz fraca da vela. Miguel, o capitão disfarçado, havia encontrado o que buscava. Agora só restava a verdade ser revelada para todos. O sol do meio-dia já se inclinava, e uma quietude tensa se espalhava pelo armazém Boi Velho, prenunciando o final de um dia cheio de apreensão. O estancieiro Jales Pimentel, com seu andar pesado e um sorriso de desdém, aproximou-se de Theodora, que estava no balcão, terminando de organizar alguns papéis. A voz dele era baixa, quase um sibilo, mas carregada de veneno. Prenda Theodora, minha querida. Eu vi o que aconteceu no porão, e vi o jeito que aquele seu faxineiro a olhava. Não se iluda, moça. Miguel Tupã é um bandido farrapo, um desgarrado perigoso que não tem nada a perder. Se ele está aqui, é por algum motivo torpe, pode apostar. Não é homem para uma moça de bem como a senhora. Ele só vai lhe trazer problemas como sua mãe teve. Ele é lobo em pele de cordeiro. Jaylis se inclinou um pouco mais, e Theodora sentiu o hálito pesado dele.
Você precisa de um homem de verdade ao seu lado, Theodora. Alguém que possa protegê-la de gente como ele. De gente como os imperiais que rondam por aí. Alguém que lhe ofereça um nome, um futuro. Pense bem no que estou lhe dizendo. Theodora sentiu o corpo gelar por um instante. As palavras de Giles, habilidosas em tocar suas velhas feridas, a fizeram duvidar por um segundo. A imagem triste da mãe, o medo de se entregar ao homem errado, tudo veio à tona com força. Mas então, ela olhou para o armazém, para o lugar onde Miguel havia, sem pensar, se lançado para salvar o carroção. Lembrou-se do cuidado que ele teve com o jovem farrapo ferido, da calma em meio ao caos da invasão imperial, da forma como ele a protegeu no escuro do porão. As palavras dele, revelando a culpa que carregava, a dor das perdas na guerra. Aquilo era a verdade, a sua verdade. E a verdade de Giles era apenas maldade. Ela ergueu o queixo, os olhos da cor do mel fixos nos do estancieiro sem vacilar. Eu não preciso de suas palavras, estancieiro Giles, e muito menos de sua proteção. A voz dela era firme, mais forte do que ela esperava. Eu vi a coragem de Miguel, vi a forma como ele cuidou do ferido, como ele protegeu este armazém, e eu vi a sua crueldade, a sua ganância. Meu coração me diz em quem confiar, e não é em você. Giles Pimentel recuou um passo, os olhos estreitos de raiva. A rejeição de Theodora, tão clara, tão firme, era um golpe em seu orgulho. Ele cerrou os punhos, mas Theodora não se encolheu. Ela havia feito sua escolha. Apesar do perigo, apesar das dúvidas que ainda a atormentavam, ela confiava em Miguel. Uma nova força, uma certeza que vinha do fundo de sua alma, a impulsionava. Miguel, que havia descoberto as provas contra Giles Pimentel, sentia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava partir, levar aquelas cartas, aqueles nomes para os farrapos. A cada minuto que passava, a vida de seus irmãos de farda e a segurança de sua gente estavam em jogo. Ele se preparava para a viagem perigosa, seu rosto grave, os olhos azuis cinzentos fixos no horizonte incerto. Sabia que o confronto final estava próximo e que ele precisava estar pronto. A redenção que tanto buscava estava a um passo de distância, mas o caminho seria árduo. A noite caiu sobre a Encruzilhada do Sul, e o silêncio do armazém era quebrado apenas pelo vento que assobiava nas frestas. Miguel estava na porta dos fundos, já com sua pequena trouxa nas mãos, pronto para partir. Theodora se aproximou dele, o coração apertado no peito, uma mistura de medo e uma esperança que mal cabia em seu peito. Ela o olhou, e ele a olhou de volta. Naquele encontro de olhares, não havia palavras. Apenas a certeza de que algo profundo havia nascido entre eles, algo que ia além das mentiras e dos perigos da guerra. Um olhar que durou um segundo a mais, um reconhecimento mudo de tudo o que haviam passado, de tudo o que sentiam e que não podia ser dito em voz alta. A promessa de um futuro incerto, de um reencontro que talvez nunca acontecesse, estava ali, na intensidade daquele momento. Theodora sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Miguel, por um breve instante, estendeu a mão como se quisesse tocar o rosto dela, mas recuou. O perigo era grande demais para um adeus tão íntimo. Com um último aceno de cabeça, Miguel se virou e se misturou à escuridão da noite como uma sombra que se dissipa na paisagem. Theodora ficou ali na porta, observando o vulto dele desaparecer, até que não restou nada além do cheiro de terra molhada e a brisa fria da noite. Ela sentiu o coração apertado, uma dor que era quase física, mas estranhamente, em meio à tristeza da partida, uma nova esperança florescia em seu peito. A verdade estava a caminho, e com ela, talvez, a chance de um amor que superaria todos os medos. O sol forte da Encruzilhada do Sul mal havia terminado de se despedir, quando o estancieiro Giles Pimentel sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele havia voltado ao armazém, com a raiva ainda borbulhando pela rejeição de Theodora. Mas ao entrar na pequena sala dos fundos, onde guardava seus segredos mais sujos, um calafrio percorreu sua espinha. O compartimento secreto na estante estava aberto. As cartas, aquelas que detalhavam suas traições com os imperiais, haviam sumido.
O suor frio escorreu por sua testa. Os olhos de Jaylis, antes cheios de arrogância, agora brilhavam com um pânico desesperado. Ele vasculhou tudo, jogando papéis para o alto, derrubando livros. Não havia nada. Miguel só podia ser o faxineiro. Aquele farrapo disfarçado havia encontrado suas provas. Seu fim se aproximava como uma tempestade no pampa. A mente de Jaylis girava, febril. Ele não podia ser pego, não podia pagar por seus crimes. A vingança, então, se misturou ao medo. Seus olhos se cravaram na figura de Theodora, que organizava as últimas coisas no balcão principal. Ela seria sua garantia, sua moeda de troca. Sem perder um segundo, Jaylis pegou um papel e uma caneta, escrevendo às pressas uma mensagem. Armazém Boi Velho, Covil Farrapo. Ataquem ao anoitecer. Eu, seu espião leal, preciso de resgate e proteção. Tragam a moça. Ela é importante. Ele dobrou o bilhete e o entregou a um de seus peões mais leais, com ordens claras para que entregasse ao coronel imperial mais próximo, sem demora. A armadilha estava armada, e Theodora, sem saber, estava no centro dela. O relógio de parede no armazém parecia bater mais forte a cada segundo que passava. Theodora sentia um pressentimento ruim, uma inquietação que não a deixava em paz desde a partida de Miguel. Ela estava no balcão, contando o pouco de dinheiro que restava, quando o som a atingiu. Não era o vento nem o estalo da madeira. Era o galope furioso de muitos cavalos, se aproximando em alta velocidade. O som cresceu, virou um trovão, e então tiros, gritos. O cheiro de pólvora invadiu o ar. As tropas imperiais. A porta principal do armazém foi arrombada com um estrondo, e soldados, com seus uniformes azuis e armas em punho, invadiram o local. Pânico. Caos. Os poucos peões que ainda estavam ali gritaram, tentando se esconder. Theodora sentiu o sangue gelar nas veias. Seu coração saltou na garganta, e ela viu os soldados se espalhando, destruindo tudo. No meio da confusão, Jaylis Pimentel, com um sorriso cruel no rosto, avançou sobre Theodora. Ele a agarrou pelo braço com força, a puxando para perto. Você vem comigo, prenda. É minha garantia agora. A voz dele era um rosnado, e a força em seu aperto a fez sentir um medo gelado. Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte. Os soldados de Jaylis, que estavam com ele, apontaram as armas para Theodora, impedindo qualquer reação. Ela era refém. A imagem da mãe, o medo do homem errado, tudo se misturou na mente de Theodora, enquanto ela era arrastada, sentindo-se impotente. Miguel, que havia partido com as provas contra Jaylis, não havia ido muito longe. Ele sentia uma inquietação no peito, um mau pressentimento que o fez voltar. De longe viu a fumaça escura que subia do armazém Boi Velho, rasgando o céu da noite. Seu coração deu um salto. Cavalos imperiais. Era um ataque. Ele apertou as rédeas, esporeando seu cavalo com urgência. A cada galope, a imagem de Theodora, sozinha e em perigo, queimava em sua mente. Ele percebeu a armadilha de Jaylis, o plano sujo do estancieiro. Não era só um ataque farrapo, era pessoal. E Theodora estava lá no meio do fogo, um peão no jogo de traição de Jaylis. O capitão farrapo, que antes era faxineiro, sentiu a fúria crescer em seu peito. Ele precisava chegar a tempo, ele precisava salvá-la. O sol forte da encruzilhada do sul mal havia terminado de se despedir, quando o estancieiro Jaylis Pimentel sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele havia voltado ao armazém, com a raiva ainda borbulhando pela rejeição de Theodora. Mas, ao entrar na pequena sala dos fundos, onde guardava seus segredos mais sujos, um calafrio percorreu sua espinha. O compartimento secreto na estante estava aberto. As cartas, aquelas que detalhavam suas traições com os imperiais, haviam sumido. O suor frio escorreu por sua testa. Os olhos de Jaylis, antes cheios de arrogância, agora brilhavam com um pânico desesperado. Ele vasculhou tudo, jogando papéis para o alto, derrubando livros. Não havia nada. Miguel. Só podia ser o faxineiro. Aquele farrapo disfarçado havia encontrado suas provas. Seu fim se aproximava como uma tempestade no pampa. A mente de Jaylis girava, febril. Ele não podia ser pego,
Não podia pagar por seus crimes. A vingança, então, se misturou ao medo. Seus olhos se cravaram na figura de Theodora, que organizava as últimas coisas no balcão principal. Ela seria sua garantia, sua moeda de troca. Sem perder um segundo, Jaylis pegou um papel e uma caneta, escrevendo às pressas uma mensagem. Armazém Boi Velho, Covil Farrapo, ataquem ao anoitecer. Eu, seu espião leal, preciso de resgate e proteção. Tragam a moça. Ela é importante. Ele dobrou o bilhete e o entregou a um de seus peões mais leais, com ordens claras para que entregasse ao coronel imperial mais próximo, sem demora. A armadilha estava armada, e Theodora, sem saber, estava no centro dela. O relógio de parede no armazém parecia bater mais forte a cada segundo que passava. Theodora sentia um pressentimento ruim, uma inquietação que não a deixava em paz desde a partida de Miguel. Ela estava no balcão, contando o pouco de dinheiro que restava, quando o som a atingiu. Não era o vento, nem o estalo da madeira. Era o galope furioso de muitos cavalos, se aproximando em alta velocidade. O som cresceu, virou um trovão, e então, tiros, gritos. O cheiro de pólvora invadiu o ar. As tropas imperiais. A porta principal do armazém foi arrombada com um estrondo, e soldados, com seus uniformes azuis e armas em punho, invadiram o local. Pânico. Caos. Os poucos peões que ainda estavam ali gritaram, tentando se esconder. Theodora sentiu o sangue gelar nas veias. Seu coração saltou na garganta e ela viu os soldados se espalhando, destruindo tudo. No meio da confusão, Jaylis Pimentel, com um sorriso cruel no rosto, avançou sobre Theodora. Ele a agarrou pelo braço com força, a puxando para perto. Você vem comigo, prenda. É minha garantia agora. A voz dele era um rosnado, e a força em seu aperto a fez sentir um medo gelado. Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte. Os soldados de Jaylis que estavam com ele apontaram as armas para Theodora, impedindo qualquer reação. Ela era refém. A imagem da mãe, o medo do homem errado, tudo se misturou na mente de Theodora, enquanto ela era arrastada, sentindo-se impotente. Miguel, que havia partido com as provas contra Jaylis, não havia ido muito longe. Ele sentia uma inquietação no peito, um mau pressentimento que o fez voltar. De longe, viu a fumaça escura que subia do armazém Boi Velho, rasgando o céu da noite. Seu coração deu um salto. Cavalos imperiais. Era um ataque. Ele apertou as rédeas, esporeando seu cavalo com urgência. A cada galope, a imagem de Theodora, sozinha e em perigo, queimava em sua mente. Ele percebeu a armadilha de Jaylis, o plano sujo do estancieiro. Não era só um ataque farrapo, era pessoal, e Theodora estava lá, no meio do fogo, um peão no jogo de traição de Jaylis. O capitão farrapo, que antes era faxineiro, sentiu a fúria crescer em seu peito. Ele precisava chegar a tempo. Ele precisava salvá-la. O estrondo de uma nova explosão fez as tábuas do armazém tremerem, e a fumaça, densa e sufocante, se espalhou como um lençol cinzento. No meio do caos entre gritos e tiros, uma figura irrompeu pela porta dos fundos, não mais o faxineiro maltrapilho, mas um homem em chamas, com a fúria de um raio no olhar. Farrapos, apostos, pelo Rio Grande. A voz grave que Theodora conhecia, agora era um rugido de comando forte e claro que cortou o ar e fez os imperiais vacilarem. Miguel Tupã. Ele não era mais o homem que varria o chão. Era o respeitado e temido capitão farrapo, com a faca na bota e a alma de um guerreiro. O choque foi visível nos rostos dos soldados imperiais, que não esperavam a chegada de um líder farrapo, e em Jaylis Pimentel, que empalideceu, o pânico tomando conta de seus olhos. Theodora, ainda presa ao braço de Jaylis, sentiu o coração saltar na garganta. O homem que ela conhecia como faxineiro, com a tatuagem farrapa e os olhos cheios de segredos, estava ali, revelado em toda a sua glória e perigo. Era ele, o capitão. A verdade era avassaladora, e uma onda de medo e fascínio a atingiu em cheio. Miguel não esperou. Com a agilidade de um felino, ele se lançou contra os imperiais, seus movimentos precisos e mortais. A faca brilhou no escuro,
e ele lutava com uma fúria controlada, um verdadeiro mestre da guerra. Jaylis Pimentel, vendo a situação desandar e sentindo o cheiro da derrota, tentou usar Theodora como escudo, puxando-a para a porta principal, numa tentativa desesperada de fuga. "Solte-a, Jaylis!" A voz de Miguel era um trovão, e ele se lançou contra o estancieiro, impedindo sua passagem. O capitão, mesmo em meio à luta contra os imperiais, não tirava os olhos de Theodora. Jaylis, desesperado, empurrou Theodora para longe, tentando criar uma brecha, e sacou uma pequena arma, apontando-a para Miguel. Theodora, vendo o perigo, sentiu um arrepio na espinha. Não podia deixar. Aquele homem, Miguel, que a havia protegido, que a havia feito confiar novamente, estava em perigo. Num acesso de bravura inesperada, Theodora não se acovardou. Seus olhos se cravaram em Jaylis e nos imperiais. Ela pegou um jarro pesado de barro que estava no balcão e, com toda a força que tinha, jogou-o contra um soldado imperial que se aproximava de Miguel. O jarro se espatifou, distraindo o homem por um segundo crucial. Miguel aproveitou a brecha e, com um movimento rápido, desarmou Jaylis, jogando a arma longe. "Jaylis Pimentel, seu traidor!" Miguel rugiu, segurando o estancieiro pelo colarinho, os olhos azuis cinzentos faiscando de fúria. "Suas cartas, seus acordos com os imperiais, suas rotas de traição. Eu as tenho. Você vendeu sua gente, sua terra. Você é um verme." As palavras de Miguel, ditas com a força de um capitão, expuseram as traições de Jaylis diante de todos. O estancieiro tentou negar com a voz embargada pelo medo, mas a realidade do ataque imperial, planejado por ele mesmo, o condenava. Não havia mais para onde fugir. A batalha começou a se acalmar com a chegada de reforços farrapos, alertados por Miguel. Os imperiais, surpreendidos e em menor número, foram dominados. Miguel, embora vitorioso, sentiu uma dor aguda no braço. Um corte profundo sangrava em seu ombro, mas seus olhos só procuravam Theodora. Ele se aproximou dela, o rosto marcado pela fumaça e pelo esforço, mas com um brilho de alívio ao vê-la segura. Theodora, com o coração ainda batendo forte, sentiu um calor inundar seu peito. O medo havia se dissipado, substituído por uma onda avassaladora de amor e confiança. Ela tocou o braço ferido dele, os olhos marejados de preocupação. Miguel a olhou, a verdade em seus olhos azuis cinzentos, o cansaço e a redenção em seu rosto. Ele se inclinou e desta vez não houve hesitação. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que selou a verdade, a coragem e o amor que havia florescido em meio ao caos. Era um beijo de promessa, de uma escolha feita. Ele havia escolhido protegê-la, combater a traição. E com aquele beijo, Theodora sabia que havia encontrado não um homem perigoso, mas seu porto seguro, o amor que superava todos os medos. O sol da manhã, ainda tímido, começava a espiar por entre as nuvens, lançando uma luz dourada e suave sobre o armazém Boi Velho, agora marcado pelas cicatrizes da batalha. A fumaça se dissipava devagar, e o cheiro de pólvora dava lugar ao aroma de terra molhada. Os reforços farrapos que chegaram a tempo de acabar com a luta agora controlavam a situação. Jaylis Pimentel, o estancieiro que antes se via como dono do mundo, estava rendido. Os farrapos o seguravam, as mãos amarradas, o rosto pálido e derrotado. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora brilhavam com um medo que ele nunca imaginou sentir. O coronel Farrapo, um homem de rosto sério e barba farta, segurava as provas de traição que Miguel havia encontrado. "Jaylis Pimentel", disse o coronel a voz firme e sem piedade. "Suas mentiras e sua ambição custaram vidas. O Império não lhe perdoará a traição, e a nós, os farrapos, você não enganará mais. Pagará por seus crimes." Jaylis, humilhado, tentou argumentar, mas suas palavras se perderam no ar. O antagonista estava derrotado, sua teia de traição desfeita, e o preço de seus atos finalmente seria cobrado. Miguel estava sentado em um caixote, o braço ferido sangrando. Theodora, com mãos gentis e o coração na boca, limpava o corte com um pano limpo, enquanto a velha Dona Alzira trazia ervas para estancar o sangue. A dor era forte, mas os olhos azuis cinzentos de Miguel estavam fixos nos dela, cheios de uma emoção que ia além da gratidão. "Theodora", começou ele,
a voz um pouco rouca, mas carregada de uma verdade que ele não podia mais esconder. Eu preciso que você saiba de tudo. Eu sou o capitão Miguel Tupã. Fui infiltrado aqui para investigar Jayles Pimentel, porque tínhamos pistas de que ele vendia informações aos imperiais. A tatuagem. Sim, ela é minha. É a marca de um capitão farrapo. Eu carreguei o peso de uma batalha perdida, Teodora. Deixei muitos soldados morrerem em uma operação que planejei mal. A culpa me corroeu por anos. Eu vim aqui buscando a verdade sobre Jayles, buscando justiça para os farrapos, mas também buscando a redenção para a minha alma. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Mas então eu te encontrei. E o amor que comecei a sentir por você, a necessidade de protegê-la, a sua coragem, isso me deu um propósito que eu não sabia que procurava. Foi o seu amor e a busca pela justiça que me trouxeram de volta à vida. Teodora sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, molhando suas bochechas. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio e de um amor que transbordava. A verdade dele, dita com tanta dor e honestidade, tocou o fundo de sua alma. Ela se lembrou da mãe, do medo de repetir os mesmos erros, de se entregar a um amor perigoso. Mas Miguel não era o homem errado. Ele era o homem certo. Miguel. A voz dela saiu embargada, mas firme. Eu também te amo. Desde o primeiro dia, senti algo que me assustava, mas que me atraía. Eu tinha medo de confiar, medo de me entregar a um homem que pudesse me machucar, como minha mãe. Mas você me mostrou que a coragem não é só lutar em uma guerra, mas também confiar no coração. Eu confio em você, Miguel, com todas as minhas forças. As lágrimas escorriam livremente agora, e ela não se importava. Miguel, com o braço machucado, estendeu a mão para o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Seus olhos se encontraram, e não havia mais dúvidas, apenas a certeza de um amor que havia nascido no meio do caos e da guerra. Ele a puxou para perto, e seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, um beijo que selou a verdade, a confiança, o perdão e a promessa de um futuro. Era o beijo da redenção, a confirmação de que o amor deles, nascido da dor e da superação, era real e forte. O armazém Boi Velho estava danificado, as portas arrombadas, algumas prateleiras tombadas, mas não destruído. No meio daquele cenário de batalha, uma nova esperança florescia. Miguel, enquanto Teodora cuidava de seus ferimentos, olhou para o lugar, para a mulher ao seu lado. Aquele não era mais um ponto de missão, nem um esconderijo. Era um lar. Eu não quero mais ir embora, Teodora, disse ele, a voz suave. Minha luta pela pátria continua, mas meu lugar, meu propósito é aqui, ao seu lado. Eu quero ficar, não mais como capitão, nem como faxineiro, mas como um homem que encontrou seu lar e seu amor em Encruzilhada do Sul. Se você me aceitar. Teodora sorriu, um sorriso que iluminou o armazém. Eu aceito, Miguel. Com você eu não tenho medo. Este é o nosso lar. A guerra ainda não havia terminado, mas para Miguel e Teodora, o amanhecer da redenção já havia chegado, prometendo um futuro onde o amor e a verdade seriam as bases de tudo. Os anos se dobraram como páginas de um livro, e o tempo, que antes corria em ritmo de guerra, agora fluía com a calma de um rio em paz. A notícia chegou à Encruzilhada do Sul como uma brisa suave, levando embora as cinzas dos conflitos. A paz de Poncho Verde havia sido assinada. A guerra dos farrapos, que por tanto tempo rasgou o coração do Rio Grande, finalmente chegava ao fim, abrindo caminho para um novo amanhecer, um tempo de reconstrução, de plantar e colher, de curar as feridas e erguer o que havia sido derrubado. E o armazém Boi Velho, que um dia foi palco de segredos e batalhas, agora florescia como um capão de mato verde após a chuva. Era um lugar de risos e de vida, um símbolo de que a resiliência da gente gaúcha era mais forte do que qualquer bala. Teodora Fagundes, agora senhora Teodora Tupã, caminhava por ali com um sorriso suave nos lábios, os olhos da cor do mel brilhando com uma felicidade que ela nunca imaginou possível. O armazém, antes seu fardo, era agora seu orgulho, e ela o geria com a mesma perspicácia de sempre,
mas com uma leveza no coração. Ao seu lado, Miguel. Não mais o faxineiro maltrapilho, nem o capitão farrapo atormentado pela culpa. Ele era Miguel, seu marido, um homem que havia encontrado seu lugar no mundo, livre das sombras do passado. A comunidade o respeitava, não apenas por sua bravura na guerra, mas pela humildade com que se dedicava à família e à reconstrução daquela terra que ele escolheu chamar de sua. Seus olhos azuis cinzentos, antes cheios de mistério e dor, agora carregavam a paz de quem encontrou seu propósito. A jornada de arrependimento, humildade e redenção de Miguel havia se completado ali, ao lado da mulher que o ensinou a confiar de novo, e a maior promessa de todas caminhava com Teodora. Sua barriga arredondada era um segredo doce, uma esperança viva que ela carregava para um novo futuro, um filho, um pedaço de Miguel e dela, nascido em um tempo de paz, um novo começo para a família que eles estavam construindo. O medo de se apaixonar pelo homem errado, de repetir os erros da mãe, havia se desfeito como fumaça ao vento. Teodora havia encontrado não um perigo, mas um porto seguro, um amor que a fez mais forte e mais completa. Em uma tarde tranquila, o sol pintava o céu de tons alaranjados e roxos, despedindo-se devagar do dia. Miguel e Teodora estavam sentados na varanda do armazém, agora um lugar acolhedor, com flores nos vasos e um cheiro bom de café e pão fresco. Nos braços de Teodora, um bebê pequeno dormia profundamente, o peito subindo e descendo no ritmo calmo da respiração. Era um menino, com os cabelos escuros do pai e a boca rosada da mãe. Miguel passou o braço pelos ombros de Teodora e ela se aninhou a ele, o coração cheio de gratidão. Os dois observavam o pôr do sol, as cicatrizes da guerra ainda visíveis no horizonte, mas agora eram apenas lembranças, marcas de um passado que os havia moldado. Eles sorriam, um sorriso que vinha da alma, refletindo sobre o caminho que percorreram, as dores, os medos, as revelações. Mas, acima de tudo, a força de um amor que floresceu em meio ao caos, que os uniu para sempre e que era a mais pura verdade. A imagem daquela família feliz, com o filho pequeno nos braços, era a prova de que, mesmo em tempos difíceis, a esperança e o amor sempre encontram um caminho para um novo e promissor amanhecer. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.